Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já parou para pensar como é que o governo decide onde vai construir uma nova escola, como vai pagar os salários dos médicos ou de que forma vai investir na segurança pública? Pois é, por trás de cada uma dessas decisões existe um sistema bem complexo, cheio de regras e muito planejamento. Hoje, a gente vai desvendar juntos os segredos da administração financeira e orçamentária, a famosa AFO, para entender direitinho qual é a jornada do dinheiro público, desde a hora que a gente paga os impostos até o momento em que ele é gasto. E o nome desse sistema todo é AFO, Administração Financeira e Orçamentária. De forma bem resumida, é o conjunto de regras e processos que define como cada centavo do nosso dinheiro é planejado, gasto e também fiscalizado aqui no Brasil. Dá para pensar na AFO como o grande manual de instruções do Tesouro Nacional. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aí que é fundamental. Afinal de contas, os recursos são limitados, o dinheiro não é infinito. Mas as necessidades da sociedade em saúde, educação, segurança, essas parecem não ter fim, né? A AFO é exatamente o sistema criado para tentar responder a essa questão, transformando o que são escolhas políticas num plano de ação financeiro bem concreto. E para que esse plano de ação funcione direitinho, ele precisa seguir algumas regras básicas fundamentais. Vamos começar por elas, então? Os princípios orçamentários, que são, na verdade, a base de todo esse processo. Olha, esses princípios orçamentários não são meras sugestões, não. São as regras de ouro, as diretrizes básicas que trazem racionalidade, eficiência e, o mais importante de tudo, transparência para todo o ciclo do orçamento. Eles existem para garantir que o orçamento público nunca seja uma caixa preta. E aqui estão alguns dos pilares mais importantes. O princípio da universalidade diz que tudo, toda receita e toda despesa tem que estar no orçamento. Nada pode ficar de fora. A publicidade garante que qualquer pessoa possa acessar essas informações. Já a não afetação, que é um conceito-chave, impede, como regra geral, que um imposto já seja criado com um destino carimbado. Ou seja, a arrecadação vai para um caixa único, e isso dá mais flexibilidade para o gestor usar o recurso onde for mais necessário. E por fim, a economicidade, que é basicamente fazer mais com menos, sem perder a qualidade, claro. Bom, com as regras do jogo estabelecidas, a gente pode olhar agora para o que seria o GPS dos gastos públicos. A nossa Constituição criou um trio de leis que funcionam de forma totalmente conectada para guiar o orçamento do país. O primeiro deles é o Plano Plurianual, o PPA. Pense nele como a visão de longo prazo, o grande mapa estratégico do governo. É ele que define os grandes objetivos para um período de 4 anos. E aqui tem um detalhe crucial. A vigência dele não bate certinho com o mandato do presidente. Ele começa no segundo ano de um governo e termina no primeiro ano do governo seguinte. E por que isso? Para garantir a continuidade de projetos importantes, de longo prazo, evitando que tudo pare a cada troca de governo. Na sequência, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela é como se fosse a ponte perfeita entre a estratégia do PPA e a ação do dia a dia. Todo ano, é a LDO que vai pegar aquelas grandes metas do PPA e traduzir em prioridades concretas para o orçamento do ano que vem. E isso nos leva, finalmente, à Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essa, sim, é o orçamento na prática, o orçamento propriamente dito, como os especialistas gostam de dizer. É o documento final que estima quanto o governo espera arrecadar e autoriza onde ele pode gastar em saúde, educação e por aí vai. Nenhuma despesa pública pode acontecer se não estiver prevista aqui na LOA. E esse slide resume a lógica de forma brilhante. O PPA é a estratégia de longo prazo, a LDO é a tática, que define as prioridades a cada ano, e a LOA é o plano operacional, onde o dinheiro é de fato alocado. Um depende do outro, uma verdadeira cascata de planejamento. Mas só ter essas 3 leis no papel não basta. Como é que elas realmente saem do papel e viram ações concretas? Isso acontece por meio do ciclo orçamentário, que é um processo contínuo, uma engrenagem que nunca para de girar. E este diagrama aqui ilustra bem essa ideia. O ciclo orçamentário não é uma linha reta com começo, meio e fim. É um ciclo, claro. Ele é um processo contínuo, dinâmico, que se renova todo santo ano, garantindo que o planejamento, a execução e o controle dos gastos nunca parem. Esse ciclo se divide em 4 grandes fases. Primeiro, a elaboração, que é quando o Poder Executivo, o governo, prepara a proposta de orçamento. Depois, essa proposta vai para a discussão e aprovação lá no Congresso Nacional. Com a lei aprovada, a gente entra na execução, que é quando o governo de fato arrecada e gasta o dinheiro. E, por fim, a fase de avaliação e controle.
É aqui que o Poder Legislativo, com a ajuda fundamental dos tribunais de contas, vai fiscalizar se tudo foi feito corretamente. Nessa fase, a auditoria governamental é crucial, verificando não só a legalidade, mas também se o gasto foi eficiente e se trouxe resultados. E para a gente fechar, é muito importante entender que a própria ideia do que é um orçamento mudou bastante ao longo do tempo. A mudança aqui é de mentalidade. O orçamento clássico era visto só como uma peça contábil, um jeito de controlar politicamente os gastos. A pergunta principal era: em que se gasta? Já o orçamento moderno, ou por programas, é visto como uma ferramenta de planejamento. A pergunta muda para: o que a gente busca alcançar com esse gasto? O foco sai dos meios e vai para os fins, para os resultados e as metas que importam para a sociedade. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O sistema é robusto, cheio de regras, de planejamento, de fases de controle. Então, por que será que a execução do orçamento no Brasil ainda enfrenta tantos desafios, como atrasos, cortes e debates intermináveis sobre eficiência? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Esperamos que essa análise tenha sido útil e tenha clareado as ideias. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se interessar. Muito obrigado e até a próxima!